Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais um Roundtable Podcast, o nosso mais novo quadro do Roundtable Forever. Muito bem acompanhado aqui com o meu brother Leonardo, com o nosso convidado Vismal. E vamos que vamos, caralho! Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais um Roundtable Podcast, nosso segundo episódio desse mais novo quadro do Roundtable em formato podcast. Que maravilha! Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente de Santo André e atualmente no Tremembé. Velho, estamos aqui com os nossos parceiros do K2 Underground Beer, um bar, velho, sensacional aqui na zona norte de São Paulo. Pode vir toda a galera pra cá, velho. Vai ver cultura alternativa, comida, bebida por preço justo, velho. Opção vegana, vegetariana, tudo que vocês quiserem. Mano, você vai fudido, não é verdade, seu Leonardo? É uma maravilha, cara. Mais uma vez, uma grande satisfação estar com todos vocês nessa nova edição do Roundtable Podcast. Uma maravilha, cara, gravando nos melhores estúdios, na melhor condição possível, no melhor bar possível, tomando uma cervejinha. Saúde a todos os meus amigos. Maravilha! E meus amigos, como sempre temos aqui o nosso mais novo convidado, o senhor Bruno Vismal. Como é que está, Bruno? Tudo bem, bro? Suave, suave. Uma honra estar participando aqui do Roundtable Podcast. Que legal, meus amigos. Temos aí o Bruno. Na verdade, não é Vismal, né, Bruno? Não. Eu sempre achei que Vismal fosse seu nome, Vismal é só a banda. Não, é que ficou Bruno Vismal, aí acho que algumas pessoas conheceram como Vismal. Exatamente eu, né, no caso, velho. Porque desde que eu tava vendo, porque eu tava dando uma olhada no perfil lá do Vismal no Metal Archives, tá ligado? E eu vi lá Bruno Álvares, e eu, mas não era Vismal também, velho? Mas enfim, mano, vamos lá, velho. Diga pra mim, e aí, quantos anos de heavy metal nessas costas, hein, bro? Cara, eu tava fazendo os cálculos mais ou menos aqui, mas eu acredito que foi em 98, então temos aí uns 25 anos de metal, digamos assim. Foi basicamente quando eu tinha uns 13 para 14 anos, mais ou menos, não vou lembrar exatamente. Mas eu era aquele cara que ouvia só as músicas da moda, assim, sim, digamos assim. A galera falava, até lembro, no Natal passado, 97, isso aqui é vergonhoso, mas a galera tava, tudo minha galerinha, assim, que eu tinha no Rio Grande do Sul, no caso, todo mundo ouvia, porque tava no momento, pop e tal, aí, tipo, tava rolando aquele primeiro CD da Shakira, tá ligado? Sim. E eu ganhei esse CD porque eu comentei com a minha irmã e não sei o que, daí ela comprou lá, enfim. Em 98 eu mudei pro Uruguai e eu vi que... Aí eu conheci o Nirvana, o Metallica, com um brother, falou, meu, você tem que ouvir isso, para de ouvir essas merdas. Ah, então a Shakira aí não foi... Porque eu achei que a Shakira tinha começado com rock, mas não, a Shakira foi começo na música. Então, assim, de comprar música, de ganhar, né, com 12, 13 anos, foi isso. Mas eu não ligava pra isso, eu queria... sei lá, tá a par do que a galera tava curtindo mais, mas aí depois eu conheci um brother no Uruguai que ele me mostrou essas coisas de Nirvana, Kiss, Metallica, até Marilyn Manson. E começou, final dos anos 90, né, bro? Essa vibezinha de rock. Era muito boa. Eu lembro na época que tinha saído o fio do Metallica lá, na época, na MTV, nessa época aí. E esse brother falou, isso aqui não é Metallica, isso aqui que é Metallica. Ele me apresentou o Master of Puppets. Aí ele me apresentou o The Beautiful People do Marilyn Manson na época e me apresentou o Nirvana. Exatamente esse. E o Nirvana também nessa cumbuia aí, e o Kiss também, que entrou nesse meio. Aí depois que eu vi Kiss, eu falei, puta, é isso que eu quero, é assim que eu quero ser. E aí me juntei com esse cara e comecei a conhecer os roqueiros, né, na época, mas já vai 25 anos aí. E heavy metal, bicho? Como é que começou? Metal mesmo? Metal começou com o Kiss, vou falar a verdade. Tipo assim, eu vi o Psycho Circus
E achei muito pesado, né, pra quem não conhecia nada de rock, de nada. E aquilo me surpreendeu muito, assim, no sentido, tanta apresentação, musical. Eu gosto muito do Psycho Subs, apesar que eles não comporam, acho que nenhuma música, mas enfim. É muito bom o resultado final. Eu gosto também. E aí eu fui conhecendo outras coisas, né? É muito forte o Nirvana, por sinal, na época, mas quando eu fui conhecendo coisas mais pesadas, eu fui gostando mais. Aí eu conheci o Ray the Light, o Master of Puppets, foram alguns assim que, nossa, fizeram assim, foi o que me fez talvez querer tocar guitarra. E basicamente foram essas influências no começo assim que me fizeram. Eu não era ninguém, digamos assim, eu era um cara comum. Aí a partir desse momento eu falei assim, não, eu quero ser diferente que nesses caras, assim, tipo assim. É o rock que salva, né, amigo? Impressionante. Exatamente. Não, a partir disso que você fala, tá ligado? Vamos pegar assim. Eu lembro que tive essa fase, velho, que você começa, ainda mais considerando que a gente é desse tipo de geração, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era a época que a gente era meio, vamos colocar assim, pré-adolescente para adolescente, começa a ouvir essas bandas e de repente a gente cai um pouco pro heavy metal. Quando a gente começa a entrar de cabeça mesmo no heavy metal, parece que nenhuma dessas outras bandas de antes satisfazem a gente. A necessidade do peso, né, cara? Perfeito, é isso, não é? Aconteceu com você também? Quando eu conheci o Arise do Sepultura, isso acho que foi em 99. Mesma coisa também, mesma coisa. Eu tinha medo de ouvir Sepultura porque eu sempre tinha aquela consciência, tipo assim, mesmo sendo brasileiro, era aquela coisa que falava, é heavy metal, é satânico, é do mal, é barulheira. Cara, quando eu vi o Arise, eu ouvi ele com medo, inicialmente, mas depois que eu ouvi a primeira música, eu falei, o quê? Que é isso? Isso aqui é da minha terra ainda. Falei, não, você tá louco. Me apaixonei, assim, por era melhor. Trash, música pesada, tá ligado? Comigo começou, assim, da mesma forma, porque eu era do tipo de pessoa que quando era moleque, assim, falava, puta, eu gosto de rock, gosto de metal também, mas eu não gosto daqueles... Não. Aí o que me quebrou mesmo foi o próprio Sepultura, só que com o clipe da Dead Bionic Cells, velho. Que eu lembro que eu peguei ele na MTV e aí eu vi toda aquela construção musical. Mano, moleque, eu não tinha noção nenhuma do que era sequer uma construção musical, tá ligado? Já ouvi o Megadeth, já ouvi o Metallica, e quando eu vi aquilo eu falei... veio a luz. Agora sim. E quando você conhece pouco, né, e vamos dizer assim, nos anos 90 a música era bem mais limitada, então você ouvia o que seu amigo tinha pra te emprestar. Exatamente, é diferente de hoje, né? Então o Arise era um CD já super conhecidíssimo lá na cena uruguaia, tipo, a galera curte muitas bandas brasileiras e argentinas lá. Então foi o primeiro álbum do Sepultura que eu ouvi, assim, e eu, nossa, pirei um puto orgulho, tá ligado? O fato de saber que era da onde eu nasci, no meu país e tal. E eu falava assim, pô, isso aqui não tem nada de satânico, não tem nada, sabe, nada demais, assim, é só uma música diferente. Um choque de valores, assim, então, né, pela impressão que você tinha antes. E daquele entendimento que a gente tem que ter com a música, né, cara, que você vai absorvendo aquilo e fala assim, não, isso é relevante e isso pra mim é muito mais interessante do que o que veio antes, né? Não, e é uma coisa que também, assim, o fato dos metaleiros, digamos, serem diferentes, eu já gostava porque, assim, eu era muito comum, sabe? Eu nunca me senti identificado com nada. E quando eu comecei a ouvir metal, foi como assim, eu tipo, achei minha tribo, realmente, assim, um bagulho bem primitivo, tem uma sabe? Mas tem uma vibe assim mesmo. Bagulho assim que, nossa, eu virei fanático, cara. E, tipo assim, eu era um tipo de cara que ficava 8 horas seguidas ouvindo som em casa e lendo encarte. Não ficava fazendo outra coisa, assim, enquanto eu ouvia som. É um bagulho que me pegou, assim, nossa. Depois que eu fui pro primeiro show de metal, então... exatamente esse é o ponto. E shows, velho? Onde que foi? O que você tem de lembrança, assim, de quais foram os primeiros shows? Ou pelo menos alguma coisa que tenha marcado? Sim, assim, não, eu tenho na minha cabeça aqui. Eu tinha 15 anos e eu fui num show de uma banda uruguaia que se chama Senda Negra. Uma puta banda, assim, até hoje eu ouço, assim, um bagulho que me marcou pra caramba. E foi num teatro, foi tipo num teatro municipal lá do Uruguai. Sim. Porque a banda tinha um cara que tocava o cello no meio, tipo uma apocalíptica, mas assim com... Não só com o cello, isso, né? Tem mas tinha a parte mais pesada na banda. Tinha uma banda de metal completa. E tinha um complemento do cello.
Aí eu consegui nesse show. Por que foi meu primeiro show de metal? Porque esse era o único lugar que deixava entrar menor de idade na época, porque lá não vendia bebida alcoólica. Então eu consegui no meu primeiro show de metal por causa disso, porque eu já tinha sido barrado uns 3 shows antes. E não vendia bebida alcoólica? Para menores. Nesse lugar não, porque era uma apresentação, era um teatro e era uma apresentação num teatro mesmo, do CD dos caras. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio, vamos dizer assim, de participar. E quando eu vi os caras ao vivo, sabendo que os caras eram uruguaios, uma puta qualidade de som, e tipo, até hoje eu ouço, tenho até vontade de gravar um cover dos caras, assim. Eles só lançaram um CD, tocaram por um bom tempo, mas lançaram só um CD, mas assim, depois que eu saí daquele show, e eu não tinha nunca, e lá não teve mosh pit, não teve gente... não tinha álcool, né? Não tinha álcool, aí tipo fica difícil, né? Era tipo ir no cinema mesmo, você tá ali assistindo um palco, e você não comprava nada, e eu também não bebia nessa época, eu fui beber muito mais velho depois, enfim, isso é outro assunto, mas assim, me marcou e a partir dali eu falei, preciso tocar guitarra, tipo assim, foi o que me bateu assim. E cara, eu queria saber um pouco mais, porque você falou que o começo ali da sua adolescência foi no Rio Grande do Sul, né, velho, você é brasileiro, Isso. Só que aí você teve essa mudança para o Uruguai, aí eu queria saber um pouco mais a fundo assim, sobre como foi essa mudança. Se você viu uma percepção já do que era a cena aqui no Brasil, ou você não teve tempo, você absorveu primeiro a cena metálica do Uruguai, e como era, você falou um pouco agora desse show do Senda Negra no teatro, queria saber como era a frequência de shows lá, o que você via do underground, como é que era a galera, onde a galera se reunia lá no Uruguai, a galera do metal, como que você começou a se inserir dentro dessa cena do metal uruguaio, cara, que pra gente é meio que uma incógnita, né? A gente aqui no Brasil vivendo, cara, a gente às vezes não consegue entender, a gente tem informação sobre pessoas que vão. Você morou muito tempo lá, né, cara? Então você tem uma boa noção do que como funciona o rolê lá, ou pelo menos na época que você esteve, né? Bom, eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aí quando eu tive 13 anos eu tive que mudar para o Uruguai. Questões, trabalho, essas coisas da minha mãe. E quando eu cheguei lá foi quando eu realmente virei do rock, né? Digamos assim, porque até então era um normal, que eu falei para vocês, que eu me considero normal, que era aquele cara, os caras estão usando tal camiseta, eu uso essa camiseta. Sim. Os caras estão usando boné de aba reta. Você cria identidade, né, velho? É incrível. E aí eu nunca Coisas gostei, de adolescência. Eu nunca gostei, mas eu queria ser, como é que fala? Acho que todo adolescente, né, quer ser aceito por uma galera. Sim. E não tinha uma galera do rock lá, pelo menos não na minha época. Mas quando eu fui para o Uruguai, eu percebi que realmente lá os jovens, eles são muito mais... comparado com o que eu vivenciei em Porto Alegre, né? Mas a galera é mais voltada muito pro diferente, rock, né? É mais voltado pro rock, pro tango, eu diria. O tango é uma música muito humilde, é uma música muito É a música popular verdadeira de lá. Isso, é como se fosse o samba raiz daqui, sabe? Sim. O samba trabalhador, assim. Então a galera lá não compra muito essas coisas de... que tá no mainstream, assim. A galera lá consome muita coisa nacional, sabe? Assim, desde pop até metal, sabe? Isso era bem legal naquela época. E bom, eu tive minha primeira banda lá com 15 anos, porque assim, eu saí desse show do Senda Negra, eu acho que deu 5 meses eu comecei a fazer aula de violão. Você já pirou em querer montar uma banda, então? Já queria ter uma Com 15 banda. anos você já estava tocando, então? E aí uns 8 meses depois que eu comecei a tocar violão, a minha mãe comprou a guitarra muito suadamente pra mim, eu fazia aula só de violão. E eu comecei a compor com um brother da escola que também não sabia nada. Os dois, eu tinha 15, ele tinha 14. Aí ele falou, eu vou cantar e eu vou tocar. Eu falei, a gente falando, né? Beleza. E já com 15 anos já tinha uma banda, a gente já tava tocando na cena lá do metal uruguaio. Então assim, pra gente era foda porque todo mundo era menor de idade, menos batera. Aí tinha que ter uma autorização especial, ou dependendo do lugar não pegava nada. Então a gente teve dificuldade para fazer os primeiros shows. Mas era o que? Era cover? Não, era som próprio. Já tava fazendo som próprio. A gente não tinha condição de fazer cover, a gente não sabia tocar. Então a gente ia fazer som próprio. Sabia com que tinha na pra mão. começar, velho. Exato, então.
Eu até tenho uns shows gravados, assim, eu mal moleque, assim. Mas a cena, depois desse primeiro show, eu comecei em shows todas as semanas. Eu não sei se eu peguei... Acho que aqui no São Paulo foi uma época boa também, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Tinha muito show underground rolando no mundo, eu acho. Porque tava nascendo muita banda aí dos anos 2000, eu acho assim, underground, sabe? Mas, desculpa cortar, mas você já tava em São Paulo então? Não, aí eu tava no Uruguai, só que lá, do tipo, tinha shows todos os finais de semana, é isso que eu quis dizer. Pra ser uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, é bom ter uma cena do heavy metal. Montevidéu, então, se não 3, 4, 5 bandas numa noite. E lá não tinha problema, mano. Lá tocava black metal com power metal, e metal comunista, e metal de direita, todo mundo se respeitava bastante. Isso tinha bastante assim. Porque no final das contas, você é um lugar pequeno, você não tem muita opção, né? Você não pode se dar o luxo de fazer uma noite de black metal. Tem uma banda de black metal ativa. Não tem como, né? É uma coisa, às vezes, é uma realidade um pouco de fora para quem vive em cidade grande. Ainda mais como São Paulo, que você sempre tem opção. Sim. Se você vai num show específico de black metal num lado, num outro específico de power metal do outro, você não vai perder tempo vendo, talvez, uma banda que não seja do seu agrado. É até uma coisa normal, eu acho. E uma coisa interessante que ele falou, que era coisa assim da época do metal. Eu acho que tanto lá quanto aqui, as opções que tinham eram realmente no underground, né? Porque o metal mainstream estava em baixa no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Claro. Então as opções que tinham eram realmente do underground. Até aqui, né, velho? Muito death metal, thrash. Então acho que lá também era equivalente, né? Eu acho que a maior banda que eu vi no Uruguai foi quando eu tinha uns 16 anos, que foi o Hammerfall. Com o turnê do Renegade. Tinha 300 pessoas no show. Sim, isso pra lá era lotado. Exato, considerando o tamanho do Uruguai, velho. Sim. Montevidéu, né, que você tá? Isso. Montevidéu tem 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas, não dá 300 para o Hammerfall. Mas tem muito rock e muito metal lá. E tinham bandas de abertura, por exemplo, quando vinham nessas bandas internacionais, o Hammerfall, por exemplo, tinham bandas locais que abriam? Normalmente eram as bandas que tinham mais tempo de casa, porque tempo eu até te mandei aquela banda Erumbre, eles eram uns caras muito fechados com o sindicalismo, acho que fala, dos pedreiros mesmo, né? Sim. Então eles conseguiam muito benefício do governo, tipo Lei Rouanet, pra gravar play, pra patrocinar show. Só, velho. Porque lá eles apoiam. Isso é legal também lá no Uruguai. Não sei como tá agora, porque já faz... Tô desde 2003 aqui em São Paulo, então não faço ideia como tá essa questão. Mas sempre teve muito apoio, assim, pra bandas que estão começando, bandas nacionais, naquela época, né? E a cena, a galera era muito unida, todo mundo conhecia todo mundo, era uma coisa assim, não tinha muito segredo com quem você tinha que falar para marcar show, com quem eram as pessoas que você chamava para abrir o show, para fazer porque assim também, se você fizesse um show com uma banda underground de uma banda só, não ia ninguém, então você tinha que meter umas 5, 6 bandas. Certo. Mas às vezes a gente fazia até matinê, a gente tocava, sei lá, das 4 da tarde às 10 da noite. E depois começar tudo de novo para os maiores de idade, tá ligado? Entendi. Que vibe, velho. Nossa, aqui em São Paulo não tinha muito disso, né? Era diferente, né, na verdade. Aqui né? lá, esse bagulho de menor de idade, eles pegam muito mais pega muito mais no pé do que aqui. Era uma coisa que aqui até em show internacional não pegava, porque tinha gente de 13, 14 anos que em show, por exemplo... A gente, inclusive. A show do Primal Fear, show dos primeiros shows de metal, a gente tinha 13, 14 anos... Íamos em todos, né, cara? É interessante esse negócio de pegar lá e de lugares, né? Porque você falou do teatro. É uma coisa também diferente, porque aqui é mais lugar que arranja, bar, rock bar. Lá também tinha essa coisa de teatro, que é uma coisa que... Mas esse negócio de teatro foi uma vez só. Uma vez só. O resto era botecão aqui, mesmo. Assim, Legal, cara. Outra coisa também que eu acho interessante a gente perguntar dessa coisa da cena do Uruguai, a gente também englobar um pouco da América Latina no geral, porque eu acho que você tinha uma perspectiva também ali de países próximos, como a Argentina, sei lá. Qual é a diferença, assim, da cena em si? Porque a gente vê uma falta de informação, uma falta de intercâmbio entre as bandas, entre as cenas, né? De lá e daqui. Tanto do Uruguai, que a gente tem pouca informação, quanto da Argentina e de outros países,
Só que também eu percebo que às vezes as nossas bandas daqui são divulgadas lá de uma maneira comum, normal. E o contrário, a gente até comentou em vários programas, tanto no Round Table, em outros momentos, sobre a falta de informação que a gente tem sobre a cena de lá, sobre as bandas de lá, sobre quem faz música autoral do lado de lá. A gente sente falta, pelo menos para a gente que pesquisa sobre música pesada de uma maneira geral, a gente sente essa falta, cara. E você concorda? Você acha que existe realmente um bloqueio dessa informação? Com certeza. Os uruguaios e os argentinos, principalmente, eles odeiam o idioma inglês. Assim, então... Isso é Malvinas, hein? Se me cheira Malvinas, isso aí. Acho que tem alguma birra aí, né? Tipo assim, eu acho que eles sempre preferiram mais uma coisa que eles pudessem cantar junto. Tá. Até quando é death metal, tô te falando. Do que coisas gringas. Eu acho que... Eu via muito que... Eu, por exemplo, eu morei lá, eu vivia a cena, tanto com a minha primeira banda, o Espiritual, quando eu era menor de idade, aí eu tive o Vismal logo em seguida, que eu vi que a galera realmente... Tanto é que o Vismal começou falando espanhol. Tá. A nossa primeira banda, o Espiritual, era todas as letras em espanhol também. Porque a gente já sabia que o público não ia curtir. E a gente falava male how are you naquela época, né? Então era melhor compor em espanhol, né? E o que eu vejo, assim? Eu vejo que, uma opinião minha, tá? Eu acho que a cena do metal underground argentino é muito mais forte que a do Brasil. Mas assim, disparado. Mas o rock também, na Argentina, ele é visto de uma maneira diferente do que aqui, né? Não querendo abaixar Sim. o rock dentro do Brasil. O rock, ele existe aqui, mas lá ele é uma música de classe média baixa, né? Isso. Na Argentina, velho. Eu não sei quem que eu tava vendo esses dias dizendo, velho, que, mano, ia no mercado na Argentina ali nos anos 90, eu via Ramones, velho, no mercado. Sim, eu acho que se tem muito essa cultura do tango, né? Vai ter aquela briguinha do Uruguai inventou o tango, a Argentina é diferente quem inventou, mas as letras do tango são... sei lá, cara, a gente não tem uns sertanejos aí clássico que todo mundo ouviu no ônibus nos anos 90 e fala, pô, isso aqui tá falando do trabalhador e não sei o quê. Isso era mais papel do samba, né? Também, mas tinha mais isso no passado, né? Lá parece que os caras meio que eles levam isso afinco em tudo. Assim, e mantém ainda, né? Sim, por exemplo, se você pegar o Hermética, o Orcas, que são grandes bandas argentinas, eles sempre têm causa política nas letras, sempre tem a causa do trabalhador. É o social. Eu tava ouvindo uma música chamada Cancha de Lodo, do Malon, que é uma banda que veio depois do Hermética. Ela é extremamente atual, assim, é uma música de 1998, se eu não me engano, e fala sobre o obreiro, né? O pedreiro, né? Que ele é aquele cara que ele tá sempre construindo aquelas casonas e o cara nunca tem um tijolo pra complementar na casa que ele tá fazendo pra ele. Que fudido, mano. Caralho, velho. Então, assim, fala sobre isso, né? Sobre o patrão dando risada, reclamando que tá foda do carro, dele, não sei o que, e o cara ali tá só... Ele tá só se fodendo como um trabalhador, entendeu? E eu acho que, assim, eles, tanto no Uruguai quanto na Argentina, eles gostam mais de uma visão mais política das letras em si. Não é tanto uma coisa assim, falar de demônio... E social também, né? Também. Existe black metal na Argentina, velho? Tem. Eu conheci black metal, velho, no argentino, na Alemanha, no tempo que eu morei na Alemanha. E eles saíram da Argentina justamente porque eles falaram pra mim, não, mas não tem black metal na Argentina, tá ligado? Ninguém tem a vibe, velho. Não é muito popular. Não mas é. aqui Mas essa é uma ideia. né? Mas aqui é um celeiro de black metal, né, velho? Não, é um celeiro, só que assim, você para pra pensar do tamanho do país, era pra gente ter muito mais. Assim, você acha? Eu te falo de destaque, tá ligado? Porque assim, não me vem nenhum na cabecinha, eu lembro do Ocultan, tá ligado? Não, bicho, mas porra, não. Desde a cena, na verdade, a gente... O Brasil revolucionou o cenário do black metal também, desde das bandas clássicas, né? De Sarcófago, Mystifier, inúmeras. Isso no Uruguai eles falavam muito da metranca do Sarcófago. Sim. Que é uma coisa que eles falam que foi o Sarcófago que inventou. E foi. Lá na Europa tem umas discussões engraçadas. Exato. E assim, lá, eu não sei como é que era aqui em São Paulo e tal, vocês que viveram a adolescência aqui e tal. Mas lá, assim como, sei lá, que tem os bagulhos dos skinhead, dos punk e tal,
sei lá, nos anos 80 a Argentina tinha um problema muito assim, tipo, eram os metaleiros contra os hippies. Tá. Tipo assim, era um bagulho meio de direita, meio branco, assim, sabe? Tipo, tanto é que o Iorio, que é o baixista do V8, que ele que começou mais ou menos essa onda de os hippies são tudo filha da puta e tal, não sei o quê. E aí virou rixa, velho. Virou rixa. Lá, fez virar uma rixa pra ele ter comentado. Fez virar uma rixa. E daí, tipo, eu não entendia isso, porque eu tinha um monte de amigo hippie, eu me dava bem com os caras e tal. Mas, eu acho que são fases, né, mano? Eu acho que do mesmo jeito que teve a fase quando a gente era adolescente falava mal do funk, do axé. Ou dos emos, né, cara, enfim. Teve a fase dos caras que eles falavam essas músicas de hippie do caramba. Good vibes, aí não tá com nada. Tipo good vibes, a gente tá se ferrando aqui na Argentina, assim, foi... Não que não tenha também um espaço pra good vibe, mas imagina, sim. Ainda mais considerando a época, quando a gente pega a banda como Hermética, por exemplo, tá ligado? Que você vê dentro do que você comentou, tá ligado? De todo o protesto social que se tem. E é tão interessante como a Hermética tá ligado? O Orcas também tem isso, mas o Hermética ainda tem mais, que ele junta a vida do heavy metal, a paixão pelo heavy metal, velho, com os problemas que você passa diariamente na rua, tá ligado? Com aquilo que tá acontecendo. É uma coisa... Eu nunca vi uma banda brasileira assim. Entendeu? Se a gente for pegar, assim, não quer dizer que não tenha bandas brasileiras que não sigam esse caminho. Tipo, você pega a Dorsal Atlântica. Só que a Dorsal Atlântica é uma banda mais específica. Assim, né? Porque pega alguns pontos, velho, de casos que aconteceu. Se for pegar a fase lá dos 2 primeiros álbuns, né? Do Antes do Fim, Dividir e Conquistar. O Hermética, ele faz... Existe a poesia, vamos colocar assim, existe a poesia do Dorsal Atlântica e a poesia do Hermética. Cada uma as duas bandas tiveram foi uma coisa muito bonita que eu vejo assim, que as duas fizeram. Cada um dentro do seu destaque, dentro da sua vivência, dentro né, da sua cara? vivência. Só que o Hermética explodiu lá na Argentina, né? Você já viu? Você viu aquele vídeo do Hermética tocando na cadeia já, velho? Da cadeia? Você não viu isso? Eu vou te mostrar isso depois. São 4 músicas, velho, na época do ácido argentino. Caramba. E eles tocaram na cadeia, e é multicam. Assim, é uma puta qualidade, nem tinha saído Vítimas do Vaciamento ainda. Meu... Nossa, e a galera num clima assim, velho. Não tem ninguém, lógico que não tem ninguém mangueando, mas não tem ninguém, pô, galera. Da hora, né? O rock aqui, velho. Não sei se o pessoal tá entendendo, porque o vocal do O'Connor, tá ligado? Sensacional, mano. É o V8 que começou toda essa. Eu digo que eles são os Black Sabbath lá da Argentina, sabe? Eles que começaram a popularizar o metal na América do Sul, assim, porque é que nem vocês falaram aqui, eu acho que vocês não têm muito conhecimento das bandas que tem, tipo, no Chile, que os argentinos pira, que, sei lá, o uruguaio pira, eles piram muito no espanhol, sabe? Eu conheço muita gente que, por exemplo, Rata Blanca é uma banda excelente para quem gosta de virtuosismo, power metal, melódico, né? Porra, eu adoro. Mas e lembrando que o Rata Blanca tocou no Brasil, né? Na época, eu acho que foi o segundo Monster, se eu não me engano. O segundo Monster. 94. O Rata Blanca seria o Angra de lá. Seria um Angra de lá. Eu sempre comentei isso, velho. Sempre falei isso. Os caras tocam muito. Eu tive minha fase dessas de power metal e tal. Não gosta mais do Rata Blanca? Nem do Hammerfall? Até ouço, mas assim, não vou pegar um CD do Hammerfall pra ouvir. Tá? Nem do Rata Blanca? Nem do Rata Blanca. Tá bom. Hoje em dia não, mano. E, cara, porra, eu sou seu grande amigo, né? A gente somos amigos de muito tempo, de muitas jornadas, de muitas empreitadas aí. Mas, pô, eu queria que você falasse, cara, eu já passei muitas coisas juntos, né, velho? Curtindo muita coisa com você, acompanhando a banda, mas eu quero saber do Vismal, velho. E aí vem a trajetória, essa transição de Uruguai que você falou, vocês começaram, pá... E, porra, aí vem pro Brasil, como é que foi essa transição, como é que foi trocar a banda, porque são tantas informações. Você começou no Uruguai, você gravou coisas lá, você fez shows lá, né, cara? Você fez shows. E aí depois você veio pro Brasil com a mão na frente e outra atrás, né, cara? E depois remontou a banda aqui, né? Então eu queria um pouco dessa perspectiva do Vismal, né, velho? De toda essa trajetória... Dali do começo dos anos 2000, né, cara? Que foi quando a gente se conheceu também, né? Isso, acho que te conheci em 2007, eu acho. Ou antes, Talvez antes, Provavelmente. Então, o Vismal eu comecei quando eu tinha aproximadamente 17 para 18 anos.
Depois que a minha primeira banda se dissolveu lá, o Espiritual, cada um foi pro seu lado, porque chegou um momento que acho que todo mundo começou a tocar melhor. Aí eu queria fazer um Children of Bodom, o vocalista ele queria fazer um Moonspell, aí o batera queria fazer um Cradle of Filth e o baixista ele queria fazer um Hermético. Esse é um dos maiores problemas que se tem com a galera que vai criar banda, velho. Não, você sabe tocar? Vamos tocar junto. Mano, não é assim, velho. Você tem que ter um foco, tá ligado? A pessoa tem que ter pelo menos um pouco do gosto musical parecido pra se atingir um nível ou ter uma base de conversa, senão fica chegando nesse ponto, vira farra do boi, velho. Sim, mas foram várias coisas que se acumularam. Eu acho que as coisas não estavam se mexendo tão rápido como todo mundo estava esperando e meio que a gente achava que era problemas da banda. Na verdade, eu vou dizer, lembrando agora, assim, quando a gente falou vamos terminar a banda, a gente terminou a banda porque a gente tinha um batera, sei lá, eu tinha 15, 16 anos, todo mundo tinha 15, 16 anos e o batera tinha 21. Tá. Ele já trampava, ele tinha a grana dele. Aí ele comprava as drogas dele, as bebidas dele, só que assim, do tipo, ele chegava no show às vezes e ele esquecia uma música que a gente tava trabalhando, a gente trabalhou muito na, como posso dizer assim, no ensaio, na performance do negócio, né? E ele esquecia no dia do show, ele ficava tão nervoso, tão ansioso, e ele cheirava pra caralho, aí ele fumava pra caramba e aí ele esquecia no ar do palco, ele ficava empolgado e ao mesmo tempo ele esquecia algumas coisas. A gente ficava puto, porque na nossa cabeça a gente não bebia, a gente não usava droga, não fazia nada e a gente convivia com o cara porque falava, chama um cara que quer tocar pedal duplo, porque certo. Naquela época achar um cara que quer tocar era pedal um duplo segredo, era um negócio. Era um bagulho assim, você tinha que ter uma condição financeira pra ser um batera de pedal duplo. É verdade, né? Entendeu? É verdade, né? Um Iron Cobra bonitão, Não dá, né? mano, não dá, mano. Aí do tipo, ele era o único, entendeu? E ele topou tocar com os moleques de 15, 16 anos. Eu não toparia, se fosse essa diferença. Enfim, a gente vai aprendendo. Na época não tinha internet, onde você vai caçar gente pra tocar? O nosso negócio era, você conhece alguém que você confiava, chegar pra você, que nem você e o Marlon, por exemplo, vocês me indicaram o Fausto numa época do Vismal. Sim. Né? Tipo, eu não conhecia o Fausto, a gente conheceu numa festa do Ian na Casa Verde lá. Exatamente, naquelas festas. Ai, meu Aquelas festas. Ai, meu fígado. Grandes festas, grandes Acho que foi o maior lembranças. arrependimento do Fausto, que a gente chegou nele e tá todo mundo bem louco. Você toca batera? Então vem tocar com a gente, não sei quem, tinha amigo do mexicano. Daí ele, acho que ele se sentiu no compromisso. Isso. E falou assim, pô, os caras é brother. Eu já imagino o Fausto já. Pô, cara, não, tudo bem, vamos lá. Exatamente. Crystal Mountain, vamos lá. E ele odiava os covers que a gente tocava, né, então... Queria tocar saxo, menino, né, velho? Vocês põem ele pra tocar def técnico, né? Vai Pois dormir, né, velho? Enfim, aí... Bom, terminamos essa banda, aí eu e o vocalista, a gente até tentou seguir uma banda que se chamava Delíria, naquela época, que essa é uma banda Doom Black. A gente fez uma música, aí eu falei, não, tô na pega. Aí eu conheci o Children of Bodom, aí eu fiquei fritou. doido. Aí eu fiquei doido, porque pra mim era uma banda que misturava black metal, death metal, power metal e... Era muito novo na época. Sim, mano. na época era muito assim, diferente mesmo. 2001, se eu não me engano, era... Puta, virou febre lá Follow na the molecada Reaper, dos bicho. roqueiros, assim. Aí todo mundo tinha uma fitinha, bagulho gravado do Hatebreed. Hatebreed. Que não era nem dos dois primeiros que, tipo assim... Não, Follow the Reaper. Follow the Reaper é o terceiro, o Hatebreed foi acho que é Follow o the Reaper segundo. que foi o que Something mandou. Wild, Hatebreed, Follow the Reaper. Depois eu fui conhecer os outros, depois que começou a MP3, a popularizar essas coisas, aí foi que eu fui conhecer os outros álbuns, mas... pra mim, assim, eu vivi essa época de que eu queria ser virtuoso na guitarra, queria fazer um som pesado, só que eu não queria que fosse tão leve quanto o Children of Bodom. Entendi. Eu queria misturar um black metal com um death e aí eu montei o Vismal porque eu comecei a gravar algumas músicas na guitarra. Você já tinha uma veia mais death, né? Por isso, né, cara? Sim, eu gostava muito, tipo assim, o Max Cavaleira pra mim é um dos melhores frontends do mundo, assim, pelo menos naquela época, né? Hoje em dia eu não vi muitas performances, as poucas que eu vi eu gostei, mas em geral eu acho um ídolozaço, assim, pra mim uma puta influência.
o James Hetfield, por mais que, sabe, ele bateu muito comigo porque na época eu assistia MTV, né, era que a gente ia pra consumir música, assim, história de música, e ele falava, né, que ele começou a cantar porque ele não queria se dar o trabalho de conseguir um vocalista, né. E aí ele desenvolveu uma técnica única, muito né? mais difícil cantar do que já vocalista. Enfim, né? Mas eu naquela época, com todo esse pouco recurso que eu tinha de montar a banda, eu falei, eu vou tentar arriscar cantar aqui. Certo. Até hoje não gosto de cantar. Se eu pudesse, se entrasse um cara, deixa eu cantar no Vismal, eu deixaria o cara entrar numa boa, se eu gostasse do cara, do vocal do cara. Porque meu negócio é guitarra mesmo. Tá. Assim. Só que depois que você tem uma banda, você vê o quanto que é difícil manter uma banda unida, né? É um relacionamento. Tipo assim, se é difícil você ser casado com uma pessoa só, imagina você ser meio que casado com 3, 4, porque sempre, por mais que digam, essa banda não tem líder, sempre tem alguém que é o cara que segura todo mundo junto, entendeu? Não adianta, 1 ou 2, no máximo, assim, da banda que segura. Isso era muito frustrante pra mim e lidar com vocalista é um ego do caramba, né? Sempre? Não. Sempre, eu concordo, em gênero, número e grau. Já cheguei assim, o show atrasou 1h45, vou embora. Eu falei, você é louco, mano. Você eu ia embora. Mas como assim você vai embora? Não. Eu ia embora. Você tem um compromisso, entendeu? Aí comecei a rasgar lá o vocal, mal menos e tal. Acho que eu desenvolvi um estilo que eu consigo cantar por mais de 40 minutos e... tá bom, sabe? Tipo, acho que o Creator no começo devia ser assim, tá ligado? Sim. Você vê os vocais do Creator no começo, é aquela coisa podrona, mas assim, do coração, entendeu? Enfim, aí eu falei, vou assumir o vocal dessa porra, aí arrumei uns caras pra a primeira formação, não deu certo, mandei todo mundo embora. Aí, do nada, conheci um guitarrista num desses shows underground que eu fui, que ele tocava numa banda. Eu falei, mano, você toca bem pra caramba, mas essa banda que você toca é uma bosta. Os sons próprios, cover, tudo é uma bosta. Eu falei, você tem que vir tocar comigo, tá ligado? Foi o Pablo, um guitarrista, nome super genérico, mas é verdade, Pablo. E aí eu chamei ele pra vir pro Vismal e ele, por coincidência, ele conheceu um batera muito bom e um baixista mal menos. Mas assim, todo mundo tinha equipamento, tava disposto a não sei o quê, mas assim, foi assim, questão de uma semana, eu morava numa casa lá, a gente montou o estúdio na minha casa, o batera levou a batera dele, o tio dele levou com a caminhonete lá, a batera dele, tinha aquelas baterias bem britânicas, assim, sabe? Certo. Só que tinha uns 6 tom-tom. Pinguim sem não tele de resposta, né? Não valia um tom-tom, mas assim, tinha 6 tom-tom, assim, bagulho, marca Uruguai Made, sabe? Bagulho. Mas o cara tocava muito. Aí o baixista tinha um cubo gigante, aí eu tinha amplificador, o Pablo tinha... a gente juntou e a gente ficava praticamente 8 horas por final de semana, tipo, não sabe, 8 horas no domingo, ensaiando, assim. E aí compondo muito, eu sempre compus todas as músicas, infelizmente sempre... infelizmente ou felizmente, não sei, nunca tive assim alguém na banda que me trouxesse uma música, uma ideia a mais, assim, sei lá, eu sempre cheguei muito com as coisas muito prontas, né? Não, mas de certa maneira também, isso é um projeto seu, né? Não é que a responsabilidade fica nas suas costas. Mas é legal você ter... Assim, chegar alguém com ideia também, né? Porque assim, quando você faz tudo, ao mesmo tempo que você pode achar tudo massa, você pode achar tudo uma bosta e assim, você nunca vai ter uma opinião sincera se você fez tudo. É verdade. Não, eu entendi o que você quis dizer, né? Porque sabe, do tipo... a interferência de uma outra pessoa tá junto na banda com você mostra o interesse que essa pessoa também tem em seguir à frente, tá ligado? Pra poder desenvolver a música. Se não acontece isso, né? Parece que... Sim. Mas é basicamente isso mesmo. E... Vismal chegou a lançar disco? Não tem disco, vocês estão com demos, né? A gente lançou o disco ano passado, cara. Ano passado saiu. O primeiro CD foi em novembro do ano passado. O bagulho tá parado até, mas a gente já lançou demos, né? Tem uma demo 2003, que pega mais essa época do Vismal mais cru, mais violento. E tem uma demo de 2009, eu acho, se não me engano, que já é a fase mais hip
Hipócrise, Dark Tranquility, Shield of Bodom, assim. Então a Hipócrise 97, né? 99. Sim. O Ian sempre tem essa dúvida, se ele sempre quer saber que fase que você aborda do Hipócrise, que fase que você... Você tem que saber a fase do Hipócrise. Você vai falar que aparece Hipócrise, aí tem o 93, 92, 94, é uma coisa. Penetralhas Colombiceno, do, sei lá, do Ford Mansion pra frente. Basicamente isso. E aí, também do Ford Mansion pra frente também tem diferença, né? Porque o Catch-22 não é um Ford Mansion, né? Pega o Abducted, o Ford Mansion e o Final Chapter, vai. Certo. É a fase ali, final dos anos 90, né? Uma fase excelente, por sinal. E aí, eu não interrompendo, mas já interrompendo, aí já vem Vismal Brasil, então, né, velho? Não, eu fui longe também, mas lá no Uruguai, a gente montou essa formação que eu falei lá em casa, mas não passou 4 semanas, assim, a gente começou a conseguir um monte de show, assim. Eu devo ter feito uns 5, 6 shows no Uruguai, nessa época, em 4, 5 meses, mais ou menos. Fudido. E aí teve até uns 2 shows que a gente usou Corpse Paint. Diga que tem registro disso, por favor. Tem. Que bom. Tem lá no YouTube. Pode ir. E tem umas fotos sinistras. Aí o batera se recusou a pintar, mas tudo bem. E aí do tipo, eu fiz um último show, uma coisa que eu gostaria de comentar aqui que foi legal, que tipo, o último show do Vismal foi o último dia que eu estive no Uruguai. Foi assim, do tipo, eu ia fazer o show no sábado, à noite, de madrugada, terminar de gravar a demo, pra 10 horas da manhã do outro dia tá pegando avião pra vir morar aqui. E... Nossa, tipo a saideira de vez, assim, foi né? muito bom, assim. E a banda, como é que os caras ficaram? Como é que ficou? Tem um vídeo lá, quando a gente tá... O Pablo que vai e fala que a banda tá acabando, que o Bruno vai embora e tal, era bem tímido. Sempre fui muito tímido quando era mais jovem, assim. Conseguia cantar, tocar, mas não conseguia falar, a gente queria agradecer. Aí eu sempre pedia pra alguém da banda falar essas coisas. E a gente saiu de lá, sei lá, 2 horas da manhã, a gente foi pro estúdio pra terminar a demo, que é o Mundo Espiritual, né? Que é a primeira demo que a gente tem de 2003. São 2 músicas. Depois de um show ir gravar vocal, gravar solo ainda. Eu cheguei assim com a guitarrinha às 7h30 da manhã, minha mãe falando... Hora que o carro tá chegando aí pra não ir embora, tá? E cheguei com o CD queimado, assim, tá ligado? A única versão que tinha. E vim aqui pra São Paulo. Aí vim pra cá em 2003, foi isso? E fui retomar o Vismal lá por 2008. Nesse meio tempo, fiquei no hiato aí de tipo, né? Vida nova, país novo, tem que trabalhar. Tentando sobreviver. Nesse meio tempo aí eu entrei eu tinha uma banda de death metal melódico que eu entrei. Foi a única vez que eu vi um bagulho na galeria que dizia: precisamos de guitarrista que curta Dark Tranquility, At the Gates, Hipócrise e Shield of Bodom. Tá pra mim. Bateu palminha até, né, velho? Aí peguei e liguei pro cara, né? Esse é meu emprego. Naquela época a gente falava por ICQ, você tem noção, né? Aí conheci os caras assim, e justo eram os caras que conheciam o Infamous Glory. Tipo, a gente ensaiava antes do Infamous Glory, lá na Teodoro. Infamous Glory vocês conhecem? Conhecemos, são amigos nossos. Sim, claro. Aí o Queixo lá fazia umas participações nos covers do Inflames que a gente fazia antigo e tal. Então era Inflames cover, então? Não, essa banda era som próprio. A gente tinha 2 sons próprios e tirava um monte de cover assim de Hipócrise, de At the Gates, Inflames. Essa banda não foi pra frente. Acabou antes de fazer qualquer show. A gente deve ter ensaiado umas 20 vezes e não foi pra frente. E aí depois eu entrei no Deceiver, né? Na bandinha do Mingau. Deceiver, famoso, The Famous. Tradicional como guitarrista lá. Fiquei até 2007. Aí saí. E tive Inflames cover também. Isso, por isso que eu era vocalista. Uhum. Que foi, sei lá, 1 ano mais ou menos. Que não gosta de cantar, mas era vocalista. Pois é. Você vê como o mundo dá voltas, né? E a gente tocou lá num festival, lá na oficina da Moca, né? Devia ter mais de 500 pessoas, sei lá, foi o maior show que eu já fiz, assim, de pessoas. E a gente foi a banda que abriu, então tava todo mundo sóbrio e tal. Foi uma experiência legal, porque não teve hate
E teve muita gente assim. Mas com o Flames Cover também eu fiz 2, 3 shows. E aí depois eu saí do Deceiver porque realmente não era minha pegada tocar metal tradicional, assim. Eu até gostava por causa da galera, fiquei mais por causa da amizade, mas eu não era um bagulho que me chamava assim. Aí eu troquei ideia com o Samanda, que era o batera do Deceiver na época, falei, mano, acho que eu vou voltar a tocar com o Vismal, vou pôr um tecladão. Isso aqui. Que ano que era? Já isso nessa já fase? 2008. 2008. Aí montamos a primeira formação. Já tinha tentado voltar com o Vismal, minto. 2006, lá depois da sua festa, a gente fez uns 2 ensaios com o Fausto. Aí era o Cenoura na guitarra, eu na guitarra vocal e tinha o Bozo, que era o baixista, um brother nosso. A gente fez dois ensaios, também não foi pra frente, aí depois eu resolvi retomar. Aí eu consegui o Samamba lá, a gente foi chamando o povo e montou de novo. Chamou o Cenoura, conhecemos o Fefo lá, que era tecladista, aí conheci o Faria, e aí a gente começou a fazer show pra caramba. Foi assim. nessa época aí, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi o Vismal. Eu já conhecia você, né? Sim. Mas a primeira vez que eu vi, que eu lembro no show 2009. foi no Cerveja Azul. Então, no Cerveja a gente já tinha tocado pra caramba antes disso, porque a Cerveja Azul foi... Não, Cerveja Azul foi... Na verdade... Eu confundo o Seven Beer com Cerveja Azul. Cerveja Azul é da Zona Leste, isso. Cerveja era Cerveja Azul a gente tocou umas 10 vezes. Então, você fez um show inicial ali com uma primeira formação, eu lembro no Cerveja Azul, acho que foi um dos primeiros que eu vi, que era aquela formação dos brother que vendia CD ali na frente da galeria. Essa versão aí horrível. Esse show no Cerveja Azul. Foi horrível. E aí... Essa formação foi horrível, eu lembro ainda da demissão, porque o negócio é o seguinte, o Vismal tá falando aí, por causa das minhas composições em tudo, e da galera vir com material pra mim, e aí nasceu o Mustaine no Vismal, né, cara, e aí tipo veio mudanças de formação, né, velho, essa relevância da galera, teve várias formações até você firmar uma legal ali, né, cara. Que aí começou a fazer show pra caralho, que foi aquela fase com Faria, né, e tudo mais. Isso. Teve essa formação bosta com a galera que vendia CD lá. Não vou citar nomes porque eu temo pela minha vida. Porque pra demitir os 3, eu e o Samamba, a gente chegou e falou que a banda tinha acabado. Eu lembro, eu tava. E quase choramos, assim, cara, não dá mais, eu tenho que trampar, eu não sei o quê. Mas a gente mandou eles embora, foi a melhor coisa que fez também. Que aí a coisa foi, né? Exatamente. Aí começou a andar, aí começamos a ensaiar com o Fefo, aí eu chamei o Cenoura pra guitarra, que ele não era um bom guitarrista, mas ele era um guitarrista muito competente pra caramba. Eu também não era um guitarrista muito bom, né? E aí veio o Faria, e o Faria me ajudou pra caramba, cara. Grande baixista. Show, né? De estrada, né? De banda, de né? estrada, o cara tinha uma estrada, exatamente. E ele entrou, me ajudou pra caramba, e a gente foi moldando aí. E nessa época a gente fez show aqui, tudo em São Paulo, praticamente todas as casas que tinha na época a gente tocou aqui, que tinha de metal. Tocamos alguns interiores, Indaiatuba, Calcaia do Alto, Cotia, Carapicuíba. Foi indo até 2008 até 2011, a gente fez show pra caramba, assim. Aí lançamos a Abductional, essa demo aí com teclado e tudo. E aí 2011, chegou um momento que eu tava de saco cheio já. E as prioridades da vida também batem a porta, né, meu nome? Foi uma hora sempre, que eu falei, né? Assim, ou eu vou pra isso, ou eu dedico minha vida... Porque eu levava muito a sério. Né? Sim. Por mais que eu trabalhasse, sei lá, não vivesse, não ganhasse nada com isso, eu fazia como se o bagulho tivesse valendo... Exato. A vida, né? E dá pra você fazer um paralelo das duas coisas, é possível, sim, né? Sim. Na verdade, eu acho que uma coisa só acrescenta a outra, velho. Ainda mais o que a gente vive hoje,
né, que a realidade, velho, de bandas, tá ligado? Que não tem, hoje a gente já não tem mais esquema de gravadora, não tem como se ter o mesmo tipo de divulgação. Não, aliás, nem apenas hoje, na verdade, falando dentro desse período, né, que você estava falando ali, 2011 e 2012. É correr pelo seu próprio. Pro underground sempre é difícil, né? Mas, acaba sendo necessário para as pessoas que têm paixão pela música, tá ligado? Você ter o seu trabalho, tá ligado? Você financiar e você fazer o seu próprio corre. Não tem mais outras pessoas, tá ligado? Que vão estar ali junto com você para ficar dizendo, uma gravadora, por exemplo, para dizer o que você deve ou o que não deve fazer. Para muito, tem gente, é uma questão bem complexa, aliás, isso, né? Porque tem gente que acha que é a melhor coisa, no final vira o do it yourself, né? Que se é falado, mas por um outro lado também se tem a falta, entendeu? De um tipo de uma pessoa para dar uma orientação sobre o que se deve e o que não deve fazer. Principalmente para se trabalhar dentro de mercado musical, dentro de divulgação. Porra, quem tá tocando não tá preocupado com isso, velho. Sim. Você quer tocar, assim, o negócio é criar música, né? Não, mas eu acho que o que mais pesou mesmo foi o relacionamento pessoal com a banda, assim, do tipo... Nessa época, assim, o Pi tocava guitarra quando a banda acabou, então ele tá numa fase ruim aí, né? Sim. Aí tinha um outro cara indo pra Alemanha, aí o Faria também já tava de saco cheio de não fazer nenhum dinheiro. Pô, a gente tá há 3 anos tocando, não é fazer um dinheiro, mas tipo, ter uma consideração, sei lá, tinha casas que tinha gente que ia lá falar que foi só por causa do Vismal. E aí a mulher chegava pra mim, você tocou, lá no Cerveja Azul principalmente, né? Falava, você tocou agora nessa sexta, você não pode tocar sexta-feira que vem. Eu falei, por que não? Você tá cheio de bandas aí e tal, pô, a gente tá disposto a tocar de graça, eu acho isso meio absurdo, sabe? Porque começa os shows mais cedo, põe umas bandas aí, sabe? Do tipo, você tá ganhando com cerveja, você não tá ganhando com ingresso, né? A casa. Mas era por causa do evento em si? Não, por exemplo, ela não queria repetir banda, só que eu falei, aí tipo a gente, por exemplo, Cerveja Azul, acho que tocava uma vez por mês, que era um acordo que a gente tinha mais ou menos assim, porque 2 vezes por mês o Vismal, o que tem, mano? Se dá, né, se tem público. E, cara, eu queria finalizar essa questão do Vismal com retorno agora, né, cara? Porque aí gravou álbum, aí, cara, foi, como o Ian falou agora, o Ian tá falando do It Yourself, foi mais ou menos nessa linha, né, velho? Você gravando em casa, né? E como é que tá esse retorno? Você tá curtindo, tá com esperança? Quer voltar a tocar ao vivo? Como é que é? E foi uma coisa meio inusitada, assim, do nada, eu falei... Porra, vai fazer... Ano passado fez 20 anos de Vismal, né? Eu falei, 20 anos não tem um CD, um álbum, né? CD, os caras falam, que CD? CD, mano? Né? CD. Na minha época a gente falava um CD, a gente não falava... Ou uma demo ou um CD. Um álbum era um CD, né? E eu falei, mas tem tanto material legal aí pra mostrar, sabe? Tipo... Aí eu fiz meio que por mim, assim, hoje em dia eu tenho condições, né, de ter todos os equipamentos necessários para gravar um álbum, né, e me deu esse faniquito ano passado, falei, tô achando que eu tô ficando muito velho e deixando as coisas para depois, eu não sei se eu vou ter saúde para fazer depois. Tem que ter um CD, bicho. Tem que ter um CD, mano. Quem foi que lançou? Foi você mesmo? Gente, foi independente, né? YouTube. Mas eu gravei ele todo em casa mesmo, tem um microfone lá para gravar vocal, tem guitarra, tem tudo. E esse primeiro CD ele é mais pessoal, digamos assim. Se você pegar realmente a fundo as letras, você vai ver minhas influências de gostos de filmes, tanto quanto muita parte pessoal. Eu abordo um pouco o veganismo, que é uma coisa que veio eu quis do tipo... pegar e juntar o que eu tinha do passado lá de 2010, 2011 composto e, gravar uns sonzinhos novos agora, né, que, você começa a ouvir muito, passaram 10 anos, mais de 10 anos, não tem como, velho. É difícil voltar algumas gravações e você falar, vou regravar isso aqui, essa letra não faz mais sentido pra mim. Não faz mais sentido. Sabe? E tinha coisa que fazia sentido, aí eu falei, vou fazer isso aí. Porque é aquela coisa, eu acho que todo músico também tem um pouco disso, assim, de banda, né? Lança um CD, aí eu acho que você tá tão saturado de tocar aquelas músicas que você acha que até a gravação tá ruim, sabe? Você acha que
não é grande coisa, não é... Uma coisa assim que satisfez você na época, né? Mas não agora. Mas agora... Aí eu pego assim um perigo isso. Uma gravação, por exemplo, do Vismal lá de 2003. Eu acho uma porcaria quando a gente gravou, porque a gente pagou muito barato. Mas hoje eu ouço e eu falo assim, cara, que sensacional, tem um som único. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Momento, Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas pra mim, sei lá, acho que 2005 pra cá, todas as bandas têm o mesmo timbre. O que mais a gente É o que fala mais nos a gente programas, a nossa crítica Olha, principal é com relação a timbres plásticos e digitalizados Sim. que a gente ouve dos É lançamentos. bom ter um vocal estourado. É bom, às vezes, ter uma guitarra que tá muito, sabe? Porque Deixa isso- característico, né? É. Você cria uma identidade, pelo menos, com aquilo. Ou, vamos supor, você pega uma demo de um ano, outra de um ano. Então, você sempre vai acabar encontrando falha de um lado, falha de outro, pelo lado perfeccionista do próprio músico que fez a gravação. Sim. Mas é a identidade também, né? O álbum ele tá gravado lá. Aquele é o Vismal de 2003. Sim, né? sim, exatamente. E eu acho que isso se perdeu muito. E eu tentei, dentro das minhas limitações, fazer um CD que soasse alto, principalmente. Eu acho que se você pegar o CD do Vismal agora e se ouvir ele, você pode pôr qualquer play de 2023 aí de uma banda que você curte e você colocar o Vismal, você vai ter que baixar o volume. Porque uma coisa que me irrita muito é isso, os álbuns estão baixos com relação ao que era no passado. Eu gosto dessa coisa estourando, eu gosto de uma saturação, eu gosto de um bagulho mal feito, ali no bem feito, entendeu? Entendi. E eu acho que do tipo, pode não ser um grande álbum, mas eu posso te falar que é um álbum que soa diferente do que tem hoje em dia aí assim, eu não te falo nem em composição, em qualidade musical, mas em si, em você ouvir e sentir que tá diferente, entendeu? Do que você normalmente ouve, assim, desses padrões digitais e equalizados da atualidade, sei lá, eu acho que a música perdeu muito disso. Um cara que eu gosto pra caramba, que é o Civili do V8, do Orcas, né, que depois ele se suicidou, mas ele é um guitarrista assim, argentino, né, que ele era um cara assim que ele chegava muito louco no estúdio, tipo aqui assim, é minha hora de gravar o solo, e ele fazia um take só e era sensacional. E ele nunca tocava um solo igual ao outro ao vivo, sabe? Sim. E eu achava isso sensacional, porque pra mim, na minha cabeça, não era só você ser um bom guitarrista, era você sentir o que você quer falar na guitarra, assim. Eu acho que tem muita gente que se reprime, sabe? Do tipo... Eu antigamente, por exemplo, eu achava que para ser um bom guitarrista eu tinha que ser virtuoso, mas hoje em dia eu já penso assim, um solo, você pega às vezes uns solos do Pink Floyd, assim, simples, que você fala, mano, isso aqui tá me transmitindo muito mais do que... 6 notas do Gilmour ali no maior feeling do mundo, você fala assim... Provavelmente ele fez improvisado aqui, entendeu? Exato. Ou ele fez de primeira assim, aí depois fala, vou só arrumar aqui. Porque eu acho que música tem que ser um pouco assim também. Se você ensaia demais, você cozinha demais, talvez você perca a essência, tá ligado? Eu acho que as bandas perderam muita essência. Muito, muito sim. Tipo, até as bandas que eu gosto, assim, sabe? Não. Então, maravilha, man. Vamos lá. Aqui é a nossa session final, aqui, velho, da entrevista. Só álbuns agora, velho. Vamos lá, cada um, tanto eu quanto o Leonardo, vamos fazer algumas perguntas pra você, velho, de álbuns, velho, que mudaram a vida dela. Enfim, tem inúmeras aqui. Vamos começar com a primeira, velho. Cita 3 álbuns fundamentais pra você na sua vida, que seja da música pesada, da música em geral, tudo que for. 3 álbuns, velho, que entortaram, deixaram você a pessoa que você é hoje, velho. Olha o rock, hein? Presta atenção. Cara, eu diria que é o Slaughter of the Soul, do... É esse, né, mexicano? Certo, acho que é. Conheço esse disco. At the Gates. Eu já até recomendei já em outros rocks aí. Um CD que me marcou. Um CD que me marcou muito, mas que não é dos melhores, é o Obituary Back from the Dead, que eu conheci a banda porque eu comprei pela capa, quando eu tinha 14 anos, eu acho. Então ele tem uma vibe tipo mais do que o próprio Back from the Dead, mais nostálgica, né? Mas se eu fosse dizer assim, um CD que me marcou foi o Cause of Death, Eu gosto muito desse death metal americano da Flórida, sabe?
Eu acho que os caras, eles têm um estilo muito diferente do europeu, assim. Ainda o Cause of Death, que ainda é mais específico ainda, né, velho? Cara, galera que normalmente reclama de afinação baixa, pô, você vai ver o Obituary, é só afinação baixa. Só que o problema... a afinação é alta, porém parece que é muito mais grave que o que tinha naquela época. Não sei explicar. É aquela coisa que a gente tá falando de identidade. Parece que é o Celtic Frost, tá ligado? Dos Estados Unidos, com aquele toque dos Estados Unidos, velho. Muito grotesco, velho, que o Obituary fez, né, nesse período aí, do começo dos anos 90. Mano, eu gosto muito e eu acho que tem um CD que é do Dark Tranquillity também, chama The Minds, que é também assim, eu sempre fui muito death melódico, assim, eu acho que sempre... É o The Minds, ele é o segundo, né, Dark Tranquillity, se eu não me engano. Você me fala mesmo, é o terceiro, né? Porque tem o The Gallery, que é muito legal, só que eu acho ele muito técnico, perto do The Minds. Eu acho o The Minds mais seco, mais voltado pro death sueco mesmo, assim. Gosto pra caramba, mano. E... acho que é isso, né? Eu falei uns 3. Sim, falou já até mais. Vai lá, Léo. Você tem perguntas? Tipo, e atualmente, cara, queria saber um disco que você tá ouvindo hoje em dia, cara. O que você tá ouvindo hoje em dia? Um disco aí em especial que você pirou, ou nada? Não tem nada que eu tenha ouvido assim que eu tenha pirado. Eu acho que o último que eu ouvi foi o último de Hipócrise, que eu nem lembro o nome. Porém, ando ouvindo uns negócios nada a ver com metal, assim. Mas o quê? Mas o quê? O que, por exemplo? Trilha sonora de filmes, tipo Hans Zimmer. Hans Zimmer, velho, porra. Eu gosto muito, eu vi o Perturbator lá no VAC, né? Eu já conhecia antes Perturbator. E eu tô ouvindo muito esse wave synth, você tá no Perturbator, você tá no John Carpenter. Você deve estar ouvindo a trilha sonora de John Carpenter, então. Ouvi pra dizer, o último CD, o álbum, né, que eu ouvi foi a trilha sonora do Halloween Ends, que é do John Carpenter, eu acho, se eu não me engano, mas é muito boa a trilha sonora, melhor que o filme. E eu gosto muito disso, de ouvir trilhas sonoras, e como eu tô numa fase de composição agora, por mais que tenha lançado o CD, eu gosto de ficar bem afastado do metal. Porque, né, parece que você começa a pegar, principalmente porque senão eu vou pegar influência. Você vai pegar influência, né, velho? E eu quero, mudar Que assim, legal, que legal, por mais que tenha um padrão musical, visual, digamos assim, eu não quero que um CD soe igual ao outro, tanto em qualidade sonora quanto em estilo, mas assim, preservando uma raiz, entendeu? Porque a raiz, vamos considerar assim, a raiz do metal você já tem, velho. O que vai vir de influência de fora, tá ligado? É você começar a ouvir isso, ou outros estilos fora do heavy metal. Sim. A parte de trilha sonora, ela abre a mente, é uma impressão que eu tenho, pelo menos. Hoje, por exemplo, eu tava ouvindo Chopin, sabe? Porque assim, eu gosto melhor de música clássica. Chopin ou Chopin? Os dois. Acho que Chopin. Um brinde, meu. Saúde. Ai, como sou piadista, minha nossa. Vamos lá, meu amigo, um álbum agora dos anos 70. Cara, eu fico dividido nos anos 70 entre o Destroyer do Kiss e o Black Sabbath e o Black Sabbath Paranoid, porque eu acho que é um disco revolucionário, não em questões talvez musicais, mas em questões de heavy metal. Mas se fosse falar por mim assim mesmo, eu acho que vai o Black Sabbath, o primeirão, né? Primeirão, né, velho? Eu acho que é um divisor de águas ali muito absurdo daquela época. A gente tinha Cream, tinha essas galera mais rock and roll, sabe? E eles eram com um negócio escuro já, a música Black Sabbath mesmo, quando eu era mais novo eu até me sentia meio mal, assim, de ouvir no escuro, sabe? Porque eu ficava ouvindo muito metal quando eu ia dormir, porque eu tinha muita insônia, então eu deixava rolando os play lá, sabe? E aí, às vezes, aí você pega mais essas coisas, eu acho. Quando você só tá focado no escuro e num som, aí você vê quem é malvado, quem não é, sabe? Uma coisa assim. Exatamente. Eu acho que Black Sabbath. Dos anos 80, cara, tem algum, cara, furioso? Eu tava pensando nesse, porque anos 80 tem muita coisa. Tem muita coisa, né, cara? A nossa maior dúvida sempre é anos 80 quando a gente vai escolher algo. Mas eu diria que, pra mim, é o Show No Mercy, do Slayer. Acho que ali foi a precursão do death e do black metal.
Sim. Tanto em questões de letras quanto em riffs. E olha que é trash, hein? E olha que é um álbum de thrash Não, metal. depois eles foram pra um trash absurdo, mas eu acho que a raiz do death metal e do black metal começou um pouco ali. Sim. Nesse álbum do Slayer, eu acho sensacional. Ontem eu tava reouvindo ele falando, nossa, tipo, tem uma das primeiras músicas lá que eu tirei, várias músicas primeiras que eu tirei na guitarra foi desse álbum. Eu acho, assim, marcou pra mim, né? Não tô dizendo que é o melhor, mais influente dos anos 80, mas é o meu álbum. Perfeito, é exatamente essa a vibe da pergunta, tá ligado? Que a gente fez. É pro seu gosto, velho, a sua vibe. E um dos anos 90 agora. Slaughter of the Soul do Vai At the de Gates. novo, né? At the Gates pra mim eles são os precursores do death metal melódico, assim. Já tinha gente fazendo coisas parecidas, mas pra mim eles influenciaram tudo que veio depois. Mas já na época tinha Edge of Sanity, já tava fazendo algumas coisas mais Edge of assim, Sanity, né? mas era um pouco mais extremo, sei lá, eu não sei explicar. É, Acho que At the Gates o era... Slaughter of the Soul, ele já é mais sapeco, mas ele tem É. umas músicas tipo a Cold, lá no Slaughter of the Soul, que ela já tem mais essa roupagem, velho, um pouco mais... Eu acho que, tipo, a levada que eles fizeram nas baterias, por mais que sejam tradicionais, eles misturaram de uma forma muito interessante naquela época que não tinha referência. É verdade. É verdade, é verdade. Eu tiro o chapéu pra isso, entendeu? Porque assim, não tinha referência. Eu tenho eles de referência. Já lá nos anos 2000, agora os caras não tinham referência. É verdade. Então assim, pra mim esses caras, tipo, Hypocrisy, Dark Tranquillity, o At the Gates, eles foram os precursores dessa onda melódica do metal extremo. Na minha opinião, né? E, cara, a gente não é muito a sua praia, mas você já tocou no Deceivers e você tem uma certa influência disso. Eu queria saber um disso, cara. Abrangendo, né, o heavy metal, velho, um disco de heavy metal, de uma maneira geral. Você mencionou o Black Sabbath, mas a gente ainda tem vários nomes aí, né, velho? Eu tenho certeza que algum foi influência sua, assim, dentro do heavy metal tradicional, por assim dizer, né? Eu fico dividido entre dois álbuns, mas aí vocês vão me tirar essa dúvida. Tá bom. Keeper of the Seven Key do Halloween é heavy metal ou é power metal? E aí, meu nome? Porque pra mim é heavy metal. Power Metal é um subestilo do Heavy Heavy Metal. metal. Porque os outros também são, mas Power Metal e Heavy Metal é muito ligado. Vai, Heavy Metal vai, acelerado, vai, né? É acelerado, mas é Heavy Metal. É heavy metal. Beleza. Vai. Então assim, eu diria que o Keeper 2 é um álbum assim que eu sei de cabo a rabo, pra mim é heavy metal. O 2, né? Isso, o 2. O primeiro eu não gosto. Ah, não gosta! Que a Emma Live Eu não sei cantar uma música, Tá pra ser bom. sincero. Na verdade eu só gosto desse CD do Halloween, não gosto de mais nenhum outro. É, verdade. Conheço uma música que outra do que veio depois, mas pra mim, nostálgico também, não sei dizer, mas é um álbum que eu ouvi muito, Ouve ainda hoje em dia, não? pra caramba, quando me dava Ah, não saudade. largou do aço, ó lá. Pelo menos. Mas assim, pra dizer assim, aí se vocês tivessem que falar pra mim que não é, eu diria que é o Killers do Iron Maiden. Ah, vale os dois. Eu sou meio controverso nessa questão, Vale os porque dois. assim, eu gosto muito dos dois primeiros do Iron, e eu gosto de alguns específicos com o Bruce, assim, por exemplo, o Seven Sun pra mim é o melhor com o Bruce. Isso, né, meu irmão? Mas é a minha opinião, assim, porque eu acho que também marcou minha época no sentido, tipo, Can I play with madness? Tipo, foi o primeiro play que me passaram e pra conhecer Iron Maiden, que eu falava, eu nem queria ouvir Iron Maiden porque eu tinha preconceito, eu falava, isso aí é... Mano, o cara que veio me vender ovo aqui em casa, ele tá com a camiseta da Iron Maiden e nem sabia, tinha aquela coisa de ser true, sabe? Sim, tinha essa coisa. Mas aí quando eu vi o Seven Sun, eu virei uma florzinha com o Iron Maiden. Desabrochou. E depois que eu ouvi os CDs com o Paul Dayano cantando, eu falei, pra mim isso aqui é a essência do heavy metal British heavy metal, era isso, sabe? E eu gosto do Bruce, mas assim, eu tenho muito carinho pelo Killers e pelo Iron Maiden mesmo, né? Eu acho que são CDs essenciais. Eu fico pensando assim, mano, onde os caras tiraram essas ideias naquela época? Tinha influência, tinha, mas assim, os caras foram únicos. E eu acho que eu tenho esse negócio com os caras. Esses dois play aí. Mas legal assim, né? Porque no final das contas a gente não tinha a pergunta de um disco específico de Power Metal. E se tem esse problema dessa Já dúvida que você uniu, comentou, você já agradável. respondeu no Power Metal e respondeu no Heavy Metal. Deu um pra cada. É. Death Metal agora, bicho. Melhor? É, seu favorito. Cause of Death. Cause Longe. of Vai Death. por causa do Death mesmo. Eu ficaria entre esse e o Scream Blood Gore do Death, mas eu acho que o Cause of Death me deu mais
Me deu mais base de O death que metal. aconteceu, velho, a primeira vez que você ouviu o Cause of Death na sua vida, tá ligado? Com aquela gravação, velho. Mano, Com aquela escrotice musical. Eu acho que eu vendi esse CD Aquele até pra vocal você. arrastado. Não, foi pra mim não. Foi fumar, não sei. Cara, pra mim, a gravação principalmente, eu acho que ela tem um toque muito diferente, porque você pega qualquer CD do Obituary depois ou antes, é bem diferente desse, no sentido qualidade de gravação, eu gosto pra caramba, e é uma coisa assim que eu, sei lá, na minha época, que eu falei, né, a gente não tinha MP3, essas coisas, então a gente pegava as coisas que a gente tinha, né, acesso. Então eu não tive acesso, por exemplo, a Morbid Angel, fui ter Morbid Angel muito depois. Dayside tem umas coisas que eu gosto, por exemplo, mas eu acho em geral muito repetitivo. Agora, o Obituary, velho, vindo com aquela essência, com aquele bagulho E lento, aquele vocal aquela arrastado, lentidão, velho, que você fala, caralho, mas que Não, é isso? Você se é- mexe assim, velho, devagar. O bagulho De é repente, arrastado, vem a coisa mais rápida do mundo, do nada você fala, não. O Cause of Death, eu acho que ele é o puta álbum que era o exemplo disso, tá ligado? Da perfeição do que é, velho, esses dois encontros do Death Metal, é coisa que é até ao vivo, né, velho? Que quando você vai ver o Obituary ao vivo, fica todo mundo andando como zumbi, velho, e só esperando. Puta, não vai vir a parte rápida, vai vir a parte vai vir a parte rápida. De repente, quando vem, nossa, sai da frente, velho. Sim. Não, esse álbum é sensacional. Era essa a pergunta, né? Death Metal? É esse. Então. E agora eu vou emendar com outra, porque como você já mencionou em vários momentos, e a gente, conhecendo o Vismal, a gente sabe que também é uma influência ao death metal melódico, né? Sim. Você falou do At The Gates, mas tem coisas mais específicas, melódicas, por assim dizer? Dentro desse death metal mais melódico, qual que seria o disco mais emblemático pra você, assim? Cara, eu acho que é o Abducted do Hipócrates. Esse é brabo. Porque ele soa muito diferente e é uma composição sensacional. Tipo, eu já tentei imitar uns timbres lá no meu computador. Você não consegue tirar aquela podreira assim. Foi a sala que os caras gravaram, a bateria. Guitarra, a bateria. Nossa, nem existe mais. Isso nem existe mais hoje em tem dia, mais. velho. E hoje em dia é difícil reproduzir umas coisas assim, porque... sei lá, velho, eu depois com o tempo, eu não acreditava em destino, depois eu comecei a acreditar, eu acho que tem coisas que são pra ser, entendeu? Então tem álbuns que são sensacionais porque eles têm que ser sensacionais. Tem que ser sensacional. E ele é frio, né, velho? O Abduct, particularmente, tá ligado? Não é um É álbum isso que que eu eu sou ia tão chegado, perguntar mas se ele é um você álbum- gosta. Não sou tão chegado, Ah. velho. Mas não... Pô, aquele CD me dá vontade de me matar, velho. E ao mesmo tempo é um CD que me fez querer viver demais, tá ligado? Entendi. Eu acho que Que o metal legal, tem que legal muito isso, isso, cara, Representa porque... uma intensidade pra você. Porque né? eu acho assim, né, as pessoas assim que têm depressão, que têm uma tristeza, eu acho que o Doom, o negócio arrastado, a identificação com uma música triste, ela meio que te traz alegria, entendeu? Ela te traz um pouco de volta. Eu acho que tem gente que realmente tá no fundo do poço, não tem como, você vai pôr uma música fossa, você vai se afundar. Mas eu, no meu caso, por exemplo, a música death, depressiva, me salvou minha vida, tá ligado? Certo. Tipo assim, eu falo isso pra todo mundo, mano, a música salvou minha vida, porque eu não tinha identidade nenhuma, eu nunca fui uma pessoa muito feliz, entendeu? No sentido assim, eu não conseguia ver felicidade no que as outras pessoas viam, e quando eu encontrei a música, eu falei, porra, tem um monte de gente que tá se fodendo que nem eu, tá triste que nem eu, se sente identificado que nem eu, e aí você cria uma felicidade nessa tristeza toda. Exato, né? Essa é matemática, velho, o negócio no final das contas. É lindo isso, na verdade, velho. Quando que... não é apenas pelo fato da música ser triste, eu acho, saca? É essência da gente ter alguma ideia parecida com as pessoas que fizeram uma música dessa e a gente se identificar com isso e falar, caralho, então você inverte meio com os valores, né? Sim. Você ouviu Candlemas com um sorriso no rosto, ou talvez em algum momento da vida, Sim, sabe? Que você sim. fala, caramba, mano, às vezes, será que a gente não precisa chegar no fundo do poço, velho, pra poder ir subindo pouco a pouco? Eu não sei, Ou às eu vezes tive também- situações na minha vida também que aconteceu dessa forma. Ou às vezes também são situações positivas, você tá super motivado, aí você ouve um Halloween, tipo um Keeper of the Seven King 2, e você fica do tipo assim, essa aqui é uma... Isso que é legal da música, você pode ir do inferno pro céu em um segundo. Depende do momento, né? Do momento que você precisa de cada uma. Tipo, é isso. Cara, tem mais uma aqui braba, cara, que agora a gente vai falar um pouquinho de show, tá ligado? Vamos lá, essa Rapidinho. aqui, mano, eu vou fazer a pergunta então, velho.
Qual... Difícil essa aqui. Então, pois é. Melhor show que você já assistiu? Hot in Crash, Wacken 2020. Ah, mas o menino foi pro Wacken, Dois. velho. Wacken, qual Wacken? 2022. Ano passado. Eu lembro desse ano, você lembra? Eu lembro. Eu acho que eu lembro, não sei não, não tenho muita Hot in certeza. Crash é uma das minhas melhores, das minhas bandas favoritas. E eu não tava dando um centavo, porque os caras mudaram muito a cabeça, né, de uns 10 anos pra cá. Mas foi sensacional. Não tocaram nenhuma música dos clássicos que eu curto. Ah, puta, então mas... eu vi o Hot in Crash também nesse... Eu acho que eu assisti o Hot in Crash pela primeira vez, foi em 2019. Foi lá na Alemanha também. Mas... Puta, teve 2 músicas clássicas, velho, mas eu acho que eu tive o mesmo vibe de sentimento que você tá falando. Porque eu falei, mano, que show foda, velho. Eu não conhecia as músicas novas em geral. Mas assim. não interessa no final das contas, porque Mas você percebe o pela quanto que a energia banda... do show, A né? energia da galera roda, e eu tava ali perto, você vê que era assim do tipo, sei lá, 1.500 pessoas que curtem Hot in Crash. Quão foda não é Mas isso? curtindo o Hot in Crash mesmo, então. A galera tava ali, tá ligado? Tipo, King of a Stellar E War, os caras tá dando mão a pra alma, cima. irmão. Os caras dando a alma. Isso que eu acho, assim, sensacional. Tipo, que nem eu falo, hoje eu tenho banda e tudo, mas eu gostaria de ser que nem o Paul McCartney, tá ligado? Fazer 3 shows por ano e ganhar 3 milhões. Porque assim, aí bom, você né? dá alma. Agora você tocar uma semana seguida, todos os dias à noite, você não E dá dar a alma, como o Hot in Crash foi, aí é difícil, né? Isso aí você tem que largar tudo, velho. Caralho, melhor show, mano. Até esse fute, eu queria ter esse Hot in Foi Crash. muito, muito bom. Até nem eu acredito. E um show que me surpreendeu foi Slipknot. Que eu, assim, lá no VAC, né? Eu falava, Slipknot, vamos lá ver. Todo mundo fala que o show é muito bom ao vivo, é realmente muito bom ao vivo. Muito bom. Meu Deus! Vamos lá, qual que é? Cara, aí eu vou perguntar pra você um show, porque a gente tem tantos shows que a gente não consegue ir, né, cara? E um show que você se arrependeu de não ter ido, ou não conseguiu ir, você teve uma dificuldade e tomou na tarraqueta, bicho. Todos os do Kiss, Você nunca viu Kiss ao vivo? o Heaven and Hell não tinha dinheiro. A gente foi nos 2 dias. E Eu o também. Sabá também, quando veio o Ozzy e Obituary, que eu nunca consegui ver. Nossa, eu vi 2 vezes. As 2 vezes, eu lembro uma vez que veio aqui em São Paulo e eu tava quebrado de grana pra variar. Os Black Sabbath e os Heaven Hell não tem mais jeito não, mano. Não tem mais Mas jeito. acho que eles são piores, Mas foi né? foda esse show, né, mano? Vou até interromper aqui chatinho, mas rapidão, um show emblemático pra você, que eu fui junto com você, velho, que você vendeu disco pra ir no show, foi In Flames no Santana Hall. Você lembra disso? Foi um Eu show lembro que você tava também. feliz da vida que você tinha conseguido o ingresso, a gente foi do caralho. Eu nunca achei que eu ia conseguir ver os caras, né, É. mano? Aí tava muito pobre naquela época também. Mas como é que foi essa vibe desse In Flames? O que é o show do In Flames Não, nessa porque época que vocês viram? representa, não, porque assim, por exemplo, o Vismal tem toda essa trajetória com death metal, melódica, In Flames, cover e tudo mais. E o In Flames nunca tinha vindo, né? Ele tinha tentado vir em outras oportunidades, cancelado, e esse show tinha muita expectativa, né, cara? E tipo assim, eu consegui ir no show normal, e eu lembro que o Vismal ele falou, mano, eu tô vendendo uns discos pra ir no In Flames. E eu lembro que eu comprei o Bark at the Moon, seu, nessa época, pra você, Do Ozzy. do Ozzy. E você vendeu outros discos, enfim, a gente foi no In Flames e foi fudido. E foi foda? Foi Foi foda, mas assim, acho que foi mais o sentimento de ver a banda do que o show em si. Sim. Eu sei separar um pouco isso. Essa que foi a pergunta, porque nessa fase aí o In Flames já é esquisito, né? Ou seja, eu também não sei se você gosta tudo do In Flames. Até onde que você vai no In Flames? Eu adoro In Flames, assim, mas gosto muito do In Flames, mas assim, eu acho que o In Flames ele é mais assim do tipo uma banda que eu tenho 2, 3 músicas de cada álbum que eu curto pra caramba. Não é um bagulho assim que se você falar qual que é o melhor play, eu não vou saber te responder. Talvez esse dessa época, porque foi todo esse sofrimento pra ir na porra do show, porque meu, eu tava muito fodido financeiramente e Foi foda. deu meus pulos aí do jeito que dava, mas porque era um sonho, velho. Porque o meu Big Four sempre foi o In Flames, Children of Bodom, Hypocrisy, Dark Tranquillity Esse é o novo e At Big the Four. Gates. Hã? Já inventaram todos os Big Four. Eu já vi Big Ah, Four eu de gostei thrash desse, metal no Brasil.
Big Four, velho, Não. da Alemanha, já todos os bagulho. Agora esse Big Four, velho, de death metal melódico. Big Ficou Five, legal. Big Five, vai. Então vamos lá, pra Eu hoje- vi todos, menos... Não, eu vi todos. Vi todo mundo. Todos os Big Five meu eu vi. Graças ao Deus do metal. Isso mesmo, meu amigo. Vamos lá. Show agora, velho. Contraponto aqui, velho, da ideia. E aquele show que você se arrependeu de ter ido, velho? Você foi, você falou, minha nossa, o que eu tô fazendo aqui, velho? Mas que desgraça. Você odiou Sepultura, virada cultural 2019, eu acho. Parque da Luz com orquestra? Foi ali onde tá lotadão, na Barra Funda, ali, não sei. Mas aqueles por lados quê? ali. Por quê? Ah, porque o Derek não cantava Roots, né? Ele falava Roots, Bloody Roots. Não, sinceramente, pra mim, depois que o Max foi embora, acho foda o Sepultura ter continuado e tudo. Quem gosta, gosta e tudo, mas assim, pra mim perdeu toda a essência do que o Max foi. Pode vir o Andreas que se falar o tanto que ele quiser. Mano, perdeu a essência, me desculpa. Desculpa. Acontece, é gosto Desculpa, pessoal, né, velho? Não tem Mas eu me arrependo Não é obrigado muito, a gostar, Me né? arrependo muito de ter ido nesse Pô, eu podia ter ficado em casa, velho. Chegou esse Não, ponto. tanto é que a gente viu 5 músicas e foi embora, assim, tipo, vamos pro bar. Foi pro bar. Não, É. muito ruim. Uma banda daquela qualidade, com aqueles equipamentos. Ai, que Pra pena. mim é uma velho. Eu não sei o que vocês pensam do Sepultura hoje em dia, mas eu... O que Não você fe- pensa do não Sepultura? fecha Ah, de bicho, jeito. mano, vai perguntar pra mim, tá ligado? Vou Sepultura até 91, velho. Eu peguei o KZD, velho, que eu tenho em casa original pra escutar esses dias, tá ligado? E, mano, eu não consegui passar da terceira música, eu falei, nossa. E a hora que o KZD era o que eu mais tinha bom. cabeça. Não, o KZD não é, é legal. Ali no KZD que o Sepultura começou a criar, tá ligado? Uma identidade. Puta, eu não consegui, velho. Aí deve ficar difícil. E você? Eu tento, todo dia, velho, eu tento. Eu gosto de várias coisas em detalhes, mas assim, tipo, o Quadra, esse último disco aí, foi o que mais me prendeu a atenção desde, sei lá, desde antes do Roots, tá ligado? Eu achei assim um disco intenso, um disco técnico. É bom. E gosto do Eloy Casagrande, mas assim, na medida do possível também, porque a maioria das coisas desse meio, cara, pra mim também é difícil, eu não gosto. Eles têm uma energia única ao vivo, mas é comprometido por vários fatores de fase. Eu acho que eles estão numa fase boa agora, mas já não tiveram num longo tempo, então é isso. pra mim. É complicado. Eu tenho a minha vibe com Sepultura, tá ligado? E foi o que você comentou. Cara, tem que rolar mesmo, tá ligado? Eu acho, velho, que tinha que ter, tem que ter Sepultura, velho, de qualquer forma. Depois de tudo que aconteceu, tá ligado? Separou. Não significa só que eu preciso gostar, tá ligado? Mas também não vou ficar perdendo meu tempo, velho, nas mídias sociais, Sim, escrevendo ai, minha nossa, o Max Cavaleira era o melhor porra, mano, dá licença. Aí dá licença. Não, faça meu favor. Se a gente tivesse vivendo nos anos 90 agora, mas com a internet lançando, eu acho que o cemitério ele ia ser o próximo sarcófago ou sepultura aqui do Brasil. E a gente Mas nos estaria... anos 90, agora não rola mais. E nós três estaremos com cirrose. É. Não, Que mara- um adendo aqui, o favor. cemitério, puta banda Fudido, nacional. fudido. Escrota. A cripta eu gosto, tá? Eu gosto, eu vi vocês no VAC, então assim. Gosto. O que mais tem hoje de metal? Nada. Ratos de Porão tá aí ainda. Né? Bismal, já ouviu? Vismal tá aí, né? Os meninos são bons, velho. Eu nem conheço. Lançaram um álbum, velho, ano Não passado. conheço. Não, mas também tô por fora, mano. Na moral, tô tiozinho. A gente tá voltando agora pra tocar, vai ser uns bagulho bem pontual. Só trilha sonora de John Carpenter agora, velho. Se eu pudesse eu tocaria. E muito Perturbator. Perturbator. É legal de ouvir, mas de fazer não é tão legal. Maravilha, meu querido, vou agradecer demais, velho, você ter vindo aqui participar com a gente desse nosso podcast, velho, no segundo episódio do nosso podcast. Considerações finais, por favor. Senhor Bruno. Ô, segue a banda aí, tipo, YouTube, @Vismal, Instagram, @VismalMetal. Vamos ver aí, né? A gente tá com um baixista novo aí, o Marlon Araújo.
esse? E o Edu Auriemi, ele é um batera nosso lá de 2008, toca brutal pra caralho. Ele é baterista do Violent Hate, não sei se vocês conhecem aqui de São Paulo, uma banda de São Paulo. Ele é o baterista atual do Violent Hate. Aí ele tá vindo aí, a gente tá talvez aí procurando guitarra, a gente não sabe ainda. Vamos ver se vai rolar um power trio ou se a gente vai precisar de um second guitarrista aí. Mas segue lá nós, YouTube Vismal, procura no Google, Vismal vai ter um monte de coisa lá. A gente lançou um videoclipe aí novo. É legal, meus amigos. Uma honra! Vai estar tudo aqui, ó. Confiram embaixo, aqui dentro da descrição, todos os links, velho, vai estar tudo lá, fica tranquilo, tem nos links, nos sigam em todas as nossas redes sociais, tem aí, é Facebook, é Instagram, é Spotify e principalmente aqui no YouTube, que é aqui de onde a gente ganha os nossos milhões. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, adiós!